Monte Carmelo estava em silêncio. Um silêncio pesado, seco, carregado de julgamento. 3 anos sem chuva haviam reduzido Israel a um deserto espiritual e físico. A terra rachava, os animais morriam, o povo se curvava a ídolos, e o nome do Senhor parecia ter sido esquecido. Era o tempo de Acabe, o rei que casou com Jezabel e instituiu oficialmente a idolatria no coração da nação. Altares de Baal foram erguidos. Profetas do Senhor foram perseguidos, e aqueles que ainda temiam a Deus se escondiam em cavernas. Mas havia um homem que não se calava. Elias o Tisbita, profeta do Deus vivo, carregava no corpo e na alma os sinais de alguém que havia se separado de tudo para ouvir uma única voz. Ele andava só, com roupas gastas, rosto marcado pelo sol e olhos que queimavam como brasas. Elias não era um sacerdote com vestes limpas. Era um homem de guerra espiritual, moldado pelo silêncio do deserto e pelo fogo do céu. Durante 3 anos, Elias havia desaparecido. Ele não estava nas cidades, nem nos palácios. Estava escondido, jejuando, orando, ouvindo a Deus. Não comia banquetes, não participava das festas da corte. Ele se alimentava da palavra e esperava, até que Deus o chamou novamente. Vai, mostra-te a Acabe, e eu farei chover sobre a terra. 1 Reis 18:1. Mas antes da chuva, viria o fogo. Elias se levanta com uma palavra profética e uma fúria santa. Ele não vai até Acabe com gentileza. Vai com confronto. O profeta aparece diante do rei como um fantasma do juízo. O homem que havia sumido por 3 anos retorna para desafiar todo o sistema corrompido de adoração. Ele exige um encontro no Monte Carmelo. Todos os profetas de Baal, todo o povo de Israel. E uma pergunta que rasga a consciência coletiva: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Silêncio. Ninguém responde. O povo havia perdido a convicção, a identidade, a chama da fé. Eles eram agora meros espectadores de uma guerra espiritual prestes a explodir. Elias propõe um desafio: 2 novilhos, 2 altares, nenhum fogo. O Deus que responder com fogo será reconhecido como o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal aceitam. Eles preparam o sacrifício, dançam, gritam, se mutilam, mas nada acontece. Horas se passam. Elias, com sarcasmo cortante, os provoca. Gritem mais alto. Talvez Baal esteja dormindo ou viajando. Mas o céu permanece fechado. Quando chega a vez de Elias, ele não grita, não dança, não se corta. Ele reconstrói o altar do Senhor com 12 pedras, uma para cada tribo. Um gesto simbólico e profético. Ele cava uma valeta ao redor. Coloca o novilho sobre a lenha. E então faz o impensável. Manda encharcar tudo com água. 3 vezes, em plena seca. Aquilo não era só sacrifício. Era desafio. Era fé em combustão. Então Elias ora. Não uma oração longa, mas uma oração carregada de propósito. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. E então o fogo desce, não uma chama qualquer, mas um fogo que consome o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e até a água da valeta. Um fogo que rasga os céus como uma sentença. Um fogo que não só acende o altar, mas incendeia a consciência de uma nação. O povo cai com o rosto em terra. A confissão explode da boca deles. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Elias então ordena que os profetas de Baal sejam executados. Aquela geração havia cruzado um limite espiritual.
e o juízo de Deus precisava ser selado com separação total. Elias não age com diplomacia, ele age com zelo, mas algo ainda faltava: a chuva. E é aí que o jejum e a guerra espiritual atingem seu clímax. Elias sobe ao cume do Carmelo, se curva, coloca o rosto entre os joelhos e ora. Ora 1, 2, ora 3, 7 vezes, até que o servo diz: vejo uma nuvem pequena, como a mão de um homem subindo do mar. Era o sinal. A chuva estava a caminho. Elias diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. E a Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre Elias, e ele correu à frente do carro de Acabe até Jezreel. O jejum que começou em silêncio terminou em fogo e corrida profética. Elias não jejuou por aparência. Ele não buscou visibilidade. Ele se separou porque sabia: a guerra espiritual exige preparo. E quando o fogo cai, é porque alguém estava em secreto, rasgando os céus com gemidos que a mídia nunca vê. O jejum de Elias fez o inferno tremer, e Deus respondeu com fogo. Mas o que a maioria ignora é que antes de tudo isso, Elias havia sido sustentado por corvos e alimentado com um pão celestial preparado por anjos. Ele experimentou o invisível antes de manifestar o sobrenatural em público. Sua vida era uma mistura de fome e plenitude, de sequidão e glória. Elias não era forte por fora, era forte por dentro. E esse tipo de força não se compra, se forja. No secreto, no deserto, no jejum. Deus não responde a performances. Deus responde a entrega. E quando encontra um altar em ruínas sendo reconstruído com lágrimas e fé, ele envia fogo. Porque fogo não cai sobre vaidade, cai sobre sacrifício verdadeiro. E o Carmelo é um lembrete eterno. Um só homem cheio de Deus pode mudar o destino de uma nação inteira. A glória havia descido. O povo se prostara, o juízo for executado. Mas a guerra de Elias estava apenas começando, porque enquanto os céus se abriam em resposta ao clamor de um profeta, o trono de Israel continuava ocupado por Acabe, e nos bastidores Jezabel observava. O fogo havia consumido o altar, mas não havia consumido o coração de uma rainha que odiava a santidade. E agora ela estava furiosa. A notícia chegou ao palácio como uma lâmina. Os profetas de Baal estavam mortos. Jezabel não pranteou, não questionou. Ela amaldiçoou e enviou uma sentença ao profeta que acabara de incendiar o Carmelo. Assim me façam os deuses e outro tanto, se amanhã, a estas horas, eu não fizer da tua vida como fizeste com os profetas. Elias, que havia desafiado reis, reconstruído altares e clamado fogo do céu, agora foge. Não por covardia, mas porque o peso da guerra espiritual é real. A batalha contra as trevas, quando vencida em público, cobra um preço em particular. O homem que correu à frente dos cavalos, agora corre debaixo da opressão de uma ameaça. E o deserto espera. Ali, sob uma árvore seca, Elias ora pela morte. Já basta, Senhor, tira a minha vida. É o grito de um homem exausto, não do chamado, mas da solidão que ele carrega. A pressão espiritual não é visível aos olhos dos que assistem de fora, mas dentro de um profeta ela ecoa como trovão. Elias não quer mais lutar. Ele se sente só, derrotado, vazio. E então, no ponto mais baixo de sua jornada, Deus responde de forma inesperada, não com juízo, mas com sustento. Um anjo toca Elias, e ao lado dele há pão assado sobre brasas e uma botija de água. O homem que queria morrer é alimentado por Deus, e come, mas depois volta a dormir. O anjo toca uma segunda vez, e diz: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Essa frase ecoa até hoje, porque muitos querem parar na caverna da frustração. Mas Deus sempre tem um monte à frente. Elias se levanta, come, e com a força daquele pão, caminha 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, o lugar onde Deus falara com Moisés. E ali,
Na escuridão de uma caverna, Deus pergunta: "Que fazes aqui, Elias?" A pergunta não é geográfica, é espiritual, é um convite à reflexão. Elias então despeja sua dor. Tenho sido zeloso pelo Senhor. Mas os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. Ele se sente o último, o único. O resto havia se rendido. E mesmo depois do fogo do Carmelo, o sistema continuava corrupto. Jezabel ainda reinava, Acabe ainda vivia, e o povo permanecia inerte. Mas Deus não responde com palmas nem promessas. Ele chama Elias para fora, para um novo tipo de revelação. Um vento forte rasga os montes. Mas Deus não está no vento. Um terremoto sacode a terra, mas Deus não está no terremoto. Um fogo passa diante dele, mas Deus não está no fogo. E então um sussurro, uma brisa suave. Ali Deus fala, porque há momentos em que Deus se manifesta com fogo, mas há também momentos em que ele nos disciplina com silêncio. O mesmo Deus que rasga os céus também sussurra ao coração. E é nesse sussurro que Elias ouve a verdade que muda tudo. Eu reservei para mim 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Elias nunca esteve sozinho. Ele só não conseguia ver. A visão de um profeta pode ser aguçada para o alto, mas muitas vezes fica obscurecida para os lados. Deus havia preservado um remanescente, um exército oculto. E agora, Elias precisava entender que sua missão não era apenas confrontar o presente, mas preparar o futuro. Deus dá a ele 3 comissões: ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como profeta em seu lugar. E aqui a narrativa muda, porque Elias, o homem do Carmelo, agora é chamado a formar sucessores. A obra de Deus não termina com milagres, mas com legado. Ele encontra Eliseu lavrando a terra com 12 juntas de bois, um homem simples, mas com estrutura, e lança sobre ele sua capa. Não diz nada, apenas o cobre com sua autoridade. E Eliseu entende, aquilo não é um convite, é uma convocação. E o discípulo larga tudo, queima os bois, usa o arado como lenha, e segue Elias. Porque quando Deus chama, não se volta atrás. A jornada agora não é mais solitária. Elias carrega consigo alguém que verá sua ascensão, ouvirá suas dores e herdará sua unção. Mas o caminho entre o Carmelo e o céu ainda reserva confrontos. Anos depois, Acabe cairá em batalha. Jezabel será lançada da janela por ordem de Jeú, e o povo de Deus verá que a palavra do profeta não falhou. Mas antes do fim, Elias ainda enfrentará reis, chamará fogo do céu uma segunda vez e ouvirá a voz de Deus mais uma vez. Mas o mais poderoso não é como Elias termina, é para onde ele vai. Porque diferente de outros profetas, Elias não morre. Um redemoinho de fogo o leva, uma carruagem o transporta. Ele é elevado aos céus diante dos olhos de Eliseu, deixando cair sua capa, e com ela a continuidade da unção. E aqui o ciclo se cumpre. O homem que jejuou em silêncio, que incendiou o Carmelo, que enfrentou Jezabel, que chorou na caverna, que formou discípulos, agora é arrebatado em glória. Porque aqueles que caminham em jejum, oração e fidelidade não são apagados pela história, são selados por ela. O fogo que caiu sobre o altar agora o leva aos céus. Elias é o prenúncio de uma geração que não verá morte, mas será arrebatada. É o símbolo dos que vivem com intensidade profética, que não negociam o altar, que não se dobram ao sistema e que no final serão levados em glória. Mas antes do céu houve jejum. Antes do fogo houve caverna. Antes do clamor houve silêncio. E é nesse padrão que Deus ainda se move. Porque o mundo espiritual não responde a impulsos emocionais. Ele responde à entrega contínua, à rendição profunda, a um estilo de vida que queima, mesmo quando ninguém está olhando. A pergunta de Elias ecoa até hoje:
Até quando cocheareis entre dois pensamentos? E a resposta ainda espera por fogo.